contar uma história para vocês do sábio e do aprendiz. O sábio, já com muito conhecimento, já há muitos anos, pensou na ideia de ter um aprendiz até para deixar seu legado, seus conhecimentos, para não ficar só para ele. Quando ele morresse, ele deixaria para alguém. Então ele contratou esse aprendiz. E os dois saíram, passaram em cidades, e o sábio sempre ensinando, olha, faz isso, faz aquilo, passando todos os seus conhecimentos para o aprendiz. E o sábio era uma pessoa muito inteligente, muito bondosa. Então, todas as cidades que eles passaram, fizeram muitas coisas boas, e eles resolveram pegar uma estrada de terra, e o sábio falou para o aprendiz, assim que a gente encontrar a primeira casa, já estava quase noite, a gente vai tomar banho, jantar, né? Então, a primeira casa a gente para. E foi dito e feito, primeira casa que eles encontraram, bateram, e os donos saíram, já conhecia o sábio, foram muito bem recebidos. Aí tomaram seus banhos, e na hora da janta também, um banquete com muita comida boa, queijos, e o sábio ainda perguntou para os donos da casa qual que era a fonte de renda da família. E a família falou, olha, a gente tem 2 vacas de leite, que são a renda da família toda. Delas a gente tira o leite, vende o leite para comprar coisas, e também a gente faz com o próprio leite dela, a gente faz queijos. Então assim, a renda da família toda era essas 2 vaquinhas de leite. E aí depois de jantarem, foram dormir. Os quartos muito limpinhos, lençóis limpinhos. E no outro dia, o sábio acordou, o aprendiz também levantou, tomaram seu café, agradeceram muito a família para prosseguir sua viagem. E lá fora, o sábio falou para o aprendiz, olha, você está vendo aquelas 2 vaquinhas? Tem um precipício ali, você pega as 2 e empurra elas no barranco e joga elas lá para baixo. Aí o aprendiz falou, mas mestre, é a fonte de renda da família toda essas 2 vacas, eu vou tacar elas lá? O sábio falou, faça o que eu estou te pedindo, pode empurrar as 2 vaquinhas. E o aprendiz ainda relutou, mas ele fez o que o sábio estava pedindo. E partiram, foram embora. Foram para outras cidades, foram para outras estradas, mesmo com a indignação do aprendiz. E depois de vários anos, 4, 5 anos, fazendo todo o trajeto, o sábio e o aprendiz, eles resolveram voltar naquela casa para saber como o pessoal estava, né? E chegando perto da propriedade da casa, já não era mais aquela casinha pequena. Era uma casa gigantesca, com muitas cabeças de gado, muita plantação. E eles bateram, até acharam que o pessoal que estava lá há 5 anos atrás eram os mesmos. E na realidade eram. E aí os donos da casa convidaram o sábio para entrar, para conversarem. E a mulher falou para o sábio, olha, aquela vez a gente lembra quando o senhor esteve aqui, aconteceu uma tragédia. E nossas 2 vaquinhas de leite sofreram um acidente, caíram lá no precipício e morreram, que era nosso único sustento. E aí o que a gente teve que fazer? Meu filho teve que estudar, estudou muito, virou agrônomo, meu marido também teve que aprender tudo sobre pecuária, eu também fiz muito curso, eu acabei aprendendo receitas novas, fiz muita coisa, eu acabei abrindo um restaurante, vendi muita coisa, o meu filho agrônomo, ele aprendeu, ele está dando aula em faculdade, e a gente acabou ganhando muito dinheiro. E aconteceu uma coisa que a gente nem esperava, porque a gente era muito dependente das 2 vaquinhas. A gente nem imaginava que a vida era tão próspera. A gente estava preso nas 2 vaquinhas. Foi uma coisa ruim que se tornou maravilhosa para a gente. E aí o aprendiz, na hora ele pensou, ele falou, nossa, o sábio fez uma jogada de mestre. Aí o aprendiz ainda olhou para o sábio, e o sábio ainda, né, conversaram com aquela telepatia, falou, tá vendo? É assim, tem gente que está
tá presa, que acha que é só aquilo. Ela não enxerga mais nada, ela não enxerga prosperidade. Você tem um medo de arriscar. Não que você tem que ser um louco da vida, não é assim. Mas também o medo que te faz crescer. É o medo que vai te alavancar. Talvez você está cego, né? Socialmente, cego espiritualmente, e você não resolve arriscar mais nada. Tipo assim, aquele ditado, que time que está ganhando não se mexe. Mas não é bem assim, o time vai ficando defasado. Você tem que se atualizar, você tem que procurar melhorar. O mundo muda, as coisas mudam. Talvez o que está dando certo hoje, um pouquinho certo você está comendo, daqui a alguns anos não vai estar mais desse jeito. Então você sempre tem que procurar melhorar, estudar, se aperfeiçoar. Hoje está dando certo, mas você tem que pensar lá na frente. Você tem que se preparar para uma futura mudança, porque hoje o mundo é uma constante mudança. Então essa é a história que eu queria passar para vocês hoje. Espero despertado algum interesse, alguma ideia em vocês. Abraços e até mais.